essa é a hora exata para mais um episódio do Meetingcast. Um espaço para compartilhar tendências e experiências. Gerar insights sobre como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 2 do Meetingcast, mais um espaço para estarmos conectados e conectarmos através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e líder de conexões e estratégias da Tática Eventos, e hoje para o episódio 2, onde nós vamos falar sobre certificações e fazer um overview de práticas já incorporadas pelas empresas e entidades de classe nessa retomada, eu tenho como convidada a minha querida amiga Líbia Macedo. Líbia é graduada e mestre pela USP, atua no setor acadêmico como professora desde 1995, olha o peso. Já coordenou cursos tecnológicos e de pós-graduação na Universidade AMB Morumbi, idealizou o curso de pós-graduação em eventos nessa instituição, atuou como professora na FIP, SENAC, FAAP e ESPM, e também atua como professora, na verdade, como professora não, como a principal professora, o Portuga que não nos ouça, na preparação dos novos membros para a certificação CIEM, que é uma das coisas que nós vamos conversar aqui. No âmbito corporativo, foi diretora de agência de eventos, produzindo eventos nacionais e internacionais por mais de 20 anos, e também atua em mega eventos, como a Feira Cultural da Pompeia, Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, Mundial Feminino de Handebol, Copa das Confederações, Copa do Mundo, eventos testes para o Rio 2016, e por último, que eu não pude estar presente, o Camarote Brahma. Além disso, é idealizadora do site dicaevento.com. Líbia, muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, só assim, conexão São Paulo-Bahia, apesar que eu preferia estar aí tomando uma água de coco. Voltaremos a isso, em breve. Eles dizem que é em breve. Minha amiga, conta para os ouvintes como você entrou na área de eventos. Como uma pessoa entra e depois se torna Líbia Macedo. Bom, faz tempo, eu não vou nem dizer quando, que senão o povo começa a fazer conta e chega na minha idade, né? Mas antes disso eu queria agradecer você aí da Tática, a possibilidade da gente bater um papo daquilo que a gente mais gosta de fazer, que são os eventos. Bom, eu entrei na área faz bastante tempo e eu estava fazendo faculdade ainda, e um amigo me levou para trabalhar como equipe de lazer em hotel. Aí eu trabalhei nos hotéis aqui na cidade de São Paulo, aqui no campo, e aí um dia ele falou assim, vai chegar janeiro, tem disponibilidade de ficar um mês fora, né? A gente está naquele perrengue de faculdade, e eu passei um mês como equipe de lazer no Hotel Cassino, no Paraguai. E aí eu fiquei durante 4 anos seguidos, todos os feriados e todas as férias lá como equipe de lazer, só que aí começou a ficar pequena a história e aí a gente começava a ajudar nos eventos também. E o que foi importante para mim, para que eu pudesse tentar trabalhar primeiro como freela nas agências, e aí depois fixo, e aí eu fui literalmente migrando totalmente para a área de eventos. Aí eu entrei nas agências mais como criação de projetos e principalmente gerenciando staff, né, para eventos corporativos, culturais e esportivos. Assim que eu comecei. Meu bem, me conte uma coisa. Você tem uma relação bem próxima. Você começou pela área de lazer, você não falou a formação, mas só por curiosidade, é em educação física? Sim, minha formação primeiro em educação física e depois aí eu fui fazendo mestrado e fazendo outros cursos, aí já migrando um pouco mais para a área de comunicação. Trazendo mais para essa parte, mas tá. Daí explica o pezinho e uma certa preferência, eu diria, me conserte se eu estiver errada, pelos eventos esportivos. Eu sou 110% apaixonada por esporte. Mesmo que corporativos e esportivos. Exatamente. A gente, assim, eu tive uma agência durante muito tempo, né? Muito antes de se falar em team building e tudo mais.
onde eu trabalhava com o processo de criação de jogos dentro de eventos, para eventos corporativos, né, além de organizar eventos esportivos também. Então, sempre quis colocar um pouco essa cara dentro dos eventos. Não sei se eu já te contei isso, mas a minha experiência que assim mais próxima com os eventos esportivos, eu já fiz algumas corridas assim dentro de um universo corporativo, né, com uma pegada bem objetiva empresarial, né? Mas eu tive a oportunidade por 2 vezes de trabalhar com campeonatos brasileiros. Primeiro basquete, fiz todos os jogos oficiais aqui na Bahia por um bom tempo, e judô. E aí, quando eu peguei pressão com basquete, com judô, atuei muito com uma universidade que tinha atletas de ponta, de elite, né? E aí a gente começou a trabalhar muito para a FUB, fazer premiações, etc. Então eu já tive assim muito próximo, e eu adorava os jogos, sabe? Adorava. Assim. Eu cheguei nessa área, né? A vibe é massa. Eu cheguei a ter dentro da tática um período, pessoas que eram exclusivas para poder tratar de basquete, de esportes, que naquele momento eram as 2 associações, né? E eu estava com um projeto engatilhado na área de skate, e a pandemia acabou feiçando o negócio, mas eu já estava com um projeto já aprovado aqui, com 5 prefeituras, com a associação daqui, um projeto muito bacana com a associação local de skate. Quase uma Líbia Macedo, entendeu? Quando eu crescer, eu vou ser igual a ela. Imagina, já é. Só fazendo camarote, mas camarote São Paulo, não camarote na Bahia. Camarote no Carnaval da Bahia já não tem mais graça, agora é camarote São Paulo. Mas deixa eu te aproveitar. A gente está para falar a respeito principalmente da sua visão, que em função, inclusive, pela rede de relacionamentos que a gente tem, através do Clube CIM, enfim, te dá uma possibilidade de estar bem informada sobre o que já acontece na retomada ao redor do mundo, e, obviamente, estando em São Paulo, você também tem como trazer o que a gente já tem aí de novidades em relação a eventos híbridos e online, que pegou pressão agora. Mas antes de entrar na pauta do evento mesmo, eu queria aproveitar você para poder conversar com as pessoas no sentido de sensibilizar para a importância da certificação profissional na área de eventos. Pouca gente conhece que existe a possibilidade de você, como é que eu vou dizer, gerar não é uma garantia, mas uma comprovação de que você estudou e que você se prestou a um exame de verificação desse aprendizado, e que você tem conhecimento de normas e regras que são mais utilizadas fora do país, e que isso, de alguma forma, não vou te dizer garante, mas te dá parâmetros e padrões de um trabalho mais cauteloso, mais profissional, né? Exatamente. A ideia da certificação, assim, aqui na América do Sul, ainda a gente está um pouco distante, mas aí eu sempre dou o exemplo da gente pensar que nem tem ISO 9000, lembra? ISO 9001, Black Belt no Six Sigma, enfim. Ele literalmente parametriza, né? Eu não gosto da palavra padronizar, mas ele parametriza que as pessoas que passaram por essa certificação, de uma certa maneira, se envolveram em informações, em conteúdos, em apostilas, em aulas, em convívio com pessoas que também são do segmento. E no caso do CM, que é o Certified Exhibition Management, passaram por provas, né? Quer dizer, não foi só lá, teve aula e pronto, cumpriu, ganhou um certificado. Não, elas passaram por uma prova, e isso de 3 em 3 anos é levado em consideração de novo também, né? Então, isso é importante, né? Ou traz essa importância de uma certa maneira, né? E no caso em específico, ou do CM, de outras certificações, que são na sua maioria nos Estados Unidos, na Europa também tem,
é importante que isso traz um selo, né? E demonstrando isso, e você colocando isso na sua assinatura, principalmente para você trabalhando com empresas globais ou trabalhando para fora, né? Isso já tem um selo lá, é como se você tivesse um sobrenome, né? Então você tem lá Sinara e aí tem vírgula CM. Então, quando o cara vier conversar com você, ele tem certeza que determinados aspectos você com certeza já passou, né? Então isso é muito importante. Eu conheço gente que trabalha em multinacional e quis migrar para outras vagas maiores, né? Galgar isso, e uma das solicitações é uma certificação internacional em eventos, né? Dentro desse setor. Então isso é muito importante. Então a gente vai lá para fora, inclusive nos eventos, o cartão do cara tem mais vírgula certificação do que o próprio nome, entendeu? Então isso para eles é muito importante. Então se você trabalha com empresas internacionais, ou vai expor lá fora, ou vai galgar um patrocínio de marca internacional, isso sim faz a diferença. Claro, respalda o quanto que aquele profissional está comprometido com a sua área, né, o quanto ele se dedica, o quanto ele busca conhecimento, e que pode ser uma visão menor de que, no meu caso mesmo, Lívia, quando eu, enfim, resolvi fazer um investimento, que no meu caso era ainda um investimento maior, porque além da própria certificação em si, e a preparação envolvia viajar, ficar X dias em São Paulo, praticamente uma semana, enfim, porque a gente faz as aulas e tem a avaliação à noite, né? Ela não conta essa parte, gente, para não assustar. Você tem aula o dia inteiro e no final do dia você faz a prova daquele tema que foi abordado no dia. Aí, né? Você encara uma quantidade de questões com a professora Líbia lhe permitindo somente uma borracha e um lápis, entendeu? E você que faça seus cálculos na cabeça, inclusive tudo em medidas americanas, para você ainda ter que fazer, mas essa parte a gente não conta. Aí você mostra que o cabra é bom, que ele tem um mínimo de comprometimento com aquilo que ele está fazendo. Mas aí você acha que é o que traz valor, né? Eu acho que o que a gente tem de produtivo aí é que o CM é a única certificação em eventos que a gente conseguiu trazer para o Brasil, no sentido de as aulas serem em português, das apostilas e a prova estarem em português, né? E todas as outras certificações existentes na área de eventos, ou você faz lá fora, ou você faz no formato online, mas que o preço é muito fora do contexto, alto. Ou você faz que nem vestibular, né? Você compra as apostilas e tenta prestar depois. E aí você pode prestar, por exemplo, o Alumni tem para o CMP, né? Que não é da IAE, mas é de outra entidade, e aí fica um pouco mais difícil, porque por mais que você fale inglês, são características muito pontuais, que nem você falou, né? Muito particulares. Quem faz a prova de gerenciamento a prova de gerenciamento de projetos, né? Do PMI ou para a PMP, que é a certificação de nível mais básico, é uma lógica bem parecida com a nossa. Porque é aquele pensamento e aquela escrita completamente americana, onde você precisa raciocinar, levando em consideração o que você faria aqui, mas você precisa também pensar de acordo com o que é feito fora do país. Enfim, são uma série de caixinhas que você precisa ir tirando a tampa e saindo, mas eu acredito que é importante a gente tocar no ponto, e você como a principal referência da gente no Brasil, para que a gente dê à audiência a ideia de que isso eu acredito que dentro desse caminho que nós estamos de profissionalização, isso é cada vez mais latente e necessário, para que se busque diferenciação e para que se busque esse diálogo, se você quer romper barreiras, como você falou, fronteiras e dar essa chancela e essa credibilidade, a certificação é muito importante, e eu não queria perder a oportunidade da gente tocar no assunto. E eu acho que o que é mais interessante, lógico que o contexto associativo também acho bastante pertinente, né, com todas as associações que
unem, né? Você aí com a BEOC, mesmo a Ampro, mesmo a UBRAF, enfim, eu sempre achei isso muito importante. Eu acho que agora, mais do que nunca que a gente está num processo de crise, o quanto isso nos auxilia, né? O quanto estar juntos. E acho que o CM também tem um pouco isso, né? Eu brinco que às vezes é uma maçonaria dos eventos, né? Porque se eu tiver que fazer um evento aí na Bahia, muito provavelmente eu vou focar em você porque você é CM, e se você vai para Itu, você vai focar na Sandra, que é CM lá, e, né, em Chapecó vai no Léo. Assim, a gente cria um pouco esse vínculo, de novo, por causa daquela assinatura. Eu sei que esse cara, né, passou pelo que eu passei nos cursos, então minimamente, né, esse cara manja do babado. O nível, né? Então, da discussão também é outro, a troca que existe no grupo é muito boa, enfim, eu acho que é só ganho, como um todo, o profissional ganha louros com isso, com certeza. Mas, amiga, eu queria conversar contigo realmente hoje, até numa semana onde nós tivemos há pouco o pronunciamento, né, do governador de São Paulo em relação às datas de retomada, você aí numa situação muito mais confortável do que eu, já que você, a partir do dia 27 deste mês de julho, eu já só começa... vou estar confortável dia 28. Você já começa a poder produzir, pensar, escrever projeto, como você estava aí antes de nós começarmos a gravar para eventos menores. 12 de outubro, finalmente, as feiras de negócios e outros eventos maiores estão liberados em São Paulo. Aqui em Salvador, a gente segue meio que sem perspectiva real, né? Uma vez que os parâmetros que foram nos dados, eu até coloquei lá no grupo, não sei se você viu, foi apenas o parâmetro foi o percentual de ocupação de leitos, né? E uma promessa de liberação tão logo você consiga a estabilidade de 5 dias ininterruptos em uma determinada faixa. E no caso da gente, em eventos, essa faixa seria de 60% de ocupação dos leitos de UTI. Hoje a gente está em 79,5%. Então, a gente meio que continua sem horizonte. E aí a solução imediata que a gente tem, e eu acredito sinceramente que eles vão continuar em forte ascensão, são os eventos híbridos e virtuais. Pelo menos até em dezembro, eu acho que o boom desse formato ele está garantido. Essa movimentação dos eventos híbridos e virtuais, eles já acontecem, né, nas grandes empresas. As associações de classe também já começaram a aderir, alguns eventos esportivos, desde o mês de maio, e no mês de junho a gente já viu a coisa acontecer com mais força. E aí eu queria te ouvir em relação ao que você tem visto de interessante e que você pode compartilhar com a gente em relação a essa retomada dos eventos, do ponto de vista, primeiro, dos eventos híbridos e virtuais. Então, Sinara, eu acho que a gente tem vivido, hoje eu até conversei com uma amiga, né, eu acho que quem é do setor de eventos, acho que a gente pode fazer analogia para outras áreas também, a gente está vivendo uma montanha-russa, né, ora a gente está lá no topo, ora a gente está aqui embaixo, e só na emoção, né? Tem hora que dá enjoo, tem hora que é divertido. É mesmo. Porque o que acontece, né? São Paulo tá super bem, aí chega no outro dia, os índices não são tão interessantes, aí fica ruim. Ou vamos falar de uma forma geral, o país está bem, mas aí as pessoas começam ou a não ganhar os seus R$600, ou a ganhar os seus R$600. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar, né, assim, sobre o formato dos eventos, eu não acho que o ano está perdido, de verdade, eu não estou fazendo aqui o pacto da positividade e nem da mediocridade, mas eu de verdade acho que o ano não está perdido, só que ele não vai acontecer do jeito que a gente gostaria e talvez até do jeito que poderia ser, né? Então, o que eu acho dos eventos virtuais acontecendo, do mesmo jeito que muita gente está trabalhando home office e, de uma certa maneira, isso não impactou muito na vida, nem da produção, nem do produto, nem das questões da empresa, tem home office que impactou, né? Por exemplo, eu sou professora, eu dei aula praticamente o semestre inteiro online, rolou, foi legal,
Foi, mas é aquela brincadeira. Foi legal? Foi, né? Mas não tem jeito, até o próprio aluno, né, até o próprio jovem aí, o milênio, que é super tecnológico, falou que estava com saudade da sala de aula, né? Para aluno falar que está com saudade de professor, você imagina, né? Então, nós somos seres sociais e como latinos somos mais sociais ainda. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma alternativa, né? Do mesmo jeito do híbrido, né? A gente teve eventos como o Renase, né? Que eles fizeram lá? Fizeram no hotel, as cadeiras distanciadas, hora entrava palestrante na tela, hora tinha um palestrante lá, dentro de todos os critérios e protocolos. Tem empresa mais arrojada que vai fazer esse tipo de convenção. Tem empresa que tem, por exemplo, o pessoal do jurídico impedindo que isso aconteça, por medo de alguma questão, de ser acionado, etc. Então, a gente tem que entender que a gente tem diferentes perfis de empresas. E eu acho que talvez nesse ano a gente vai ter eventos virtuais totalmente 100%, a gente vai ter híbridos e a gente vai ter corajosos aí que a partir dessas datas, se 27 de julho, se outubro, e aí cada estado a sua maneira, que vão, de alguma maneira, fazer isso num formato um pouco mais presencial. Mas, assim, eu já fiz convenção de empresa para a área, por exemplo, de têxtil, e tinham 25 pessoas na convenção, né? Se eu tivesse que fazer uma convenção hoje com 25 pessoas, seria possível. Eu só não faço hoje porque eu não posso infringir uma regra do governador do estado, porque tem protocolo para isso. Para isso. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? Eu, semana passada, fui num casamento que era híbrido. Por que ele era híbrido? Porque os noivos, a família do noivo, quer dizer, a mãe, o pai, etc., estavam lá. Então, cortou bolo, eles comeram bolo. Mas eu assisti aqui da minha casa, né? Então, é possível. E o casal achou que não era para esperar, que era legal fazer. Formatura na USP, foi feito colação de grau formato drive-in. Não é o que os alunos querem, ficaram lá todos chorosos. Mas tinha gente que morava em outro estado e que queria fazer a colação de grau, inclusive por uma questão de encontrar emprego. Sim. Né? Então a gente vai se adaptando. Isso eu estou falando só daqui, né? Você que é de congresso, semana passada foi o congresso de cardiologia. Exatamente. Né? O congresso de cardiologia teve 8.000 participantes online. E talvez não tivesse esse número tão fortemente aí de pessoas. Eles têm uma média de 6.000 participantes em média, chegaram já a 7.000 participantes em edições anteriores ao que eu li, mas eles chegaram a 8.000 participantes, mas o que é mais impressionante, porque assim, o evento corporativo, ele tem uma característica, e ele, quando migrou pro virtual ou pro híbrido, ele buscou, até respeitando essa situação de você ficar tanto tempo na frente do computador, a gente teve a duração diminuída, né? Um cuidado maior no engajamento pré-evento, um cuidado estúpido na interação. Eu acho que os aplicativos, o gamification, enfim, uma série de ferramentas que nós estamos levando em consideração para poder buscar essa interação, para o participante ficar mais atento, mais engajado, mas de fato o que ocorreu nos corporativos é que há uma diminuição do tempo de duração. A gente tem ideias de convenções aí que estão começando por volta das 10, terminando 16, 17 horas, e ainda assim, mesmo com seus recebimentos de brindes, de vouchers de iFood, para o almoço ou para o coffee break, mas englobando tudo, começando 10 e terminando 16, 17. Agora, imagina um científico de 3 dias, né, com várias salas simultâneas, uma série de coisas acontecendo e o pessoal ali fiel. Isso é que é o mais interessante. E o alcance que o virtual, porque ele foi 100% virtual, né, que promoveu, porque, obviamente, uma série de pessoas que não poderiam estar lá por uma questão de agenda, ou, enfim, puderam assistir, obviamente, o ambiente digital, ele promove esse alcance maior.
Eu acho que, assim, a única diferença, e aqui é uma inferência minha, né? Talvez aí uma ótima para a gente pesquisar. No caso, em específico de congresso, eu vou falar por mim, inclusive. Eu já participei, hoje, por exemplo, tinham 3 lives que eu estava muito interessada. Então, eu pus um pouquinho numa live, depois eu ia para outra, eu ia e voltava. Como boa professora, a gente sabe que talvez o que eu retive de informação não tenha sido tão profundo. Mas eu ouvi duas coisas. Por exemplo, num dos casos, eu queria ver muito assim, qual que é a onda de tal palestrante, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a gente tem, mas a gente também perde nisso. Se é num presencial, tia Líbia não ia ficar pulando que nem uma pipoca de uma sala para outra, entendeu? Eu não sei, né? Porque agora com essa história da gente botar todo mundo num palco só e ficar alterando na frequência do rádio, vamos confessar que rolam isso, de você ficar aqui e ali, aí aqui e ali. Né? Mas acontece que no congresso ele tem uma limitação, né? Sei lá, no máximo 4. Tem. Então, eu acho que nesse sentido, inclusive no face-to-face, a gente tem essa história. E tem a outra onda, né? A partir do momento que eu entrei no corredor, que seja para entrar no outro corredor, eu cruzei com você e aí a gente conversou sobre aquele projeto que a gente estava para conversar. E isso, desculpem, principalmente os maiores defensores de evento, isso não acontece, por mais que tenha um chatzinho lá, por mais que tenha um breakout room, né? É diferente, né? Então, eu acho que se a gente fizesse um grande tabelão, acho que tem prós e contras de todos, dos virtuais, dos híbridos, dos presenciais e etc. E digo mais, quando eu falo que a gente está preso agora, né? Quando a gente estiver com liberdade condicional, né? Podendo sair, pelo menos... eu acho que a gente vai estar muito com vontade para fazer as coisas, né? Ai, Deus te ouça. Porque ir pro bar eu não tenho dúvida, mas tomara que as pessoas não tenham, porque eu fico muito temerosa em relação a essa atmosfera de insegurança das pessoas, mesmo na condicional, essa atmosfera de insegurança das pessoas fazendo com que elas não estejam tão... afoitas a participar dos eventos, sabe? Então, eu acho que a gente tem 2 perfis, né, Sinara? Vamos pensar aqui, talvez, em nós duas, por mais que eu... Não, amiga, eu tô pronta, eu tô esperando marcar a data do Expo São Paulo, por exemplo, o Expo retomada pra eu ir. Meu marido me perguntou, você vai em agosto? Eu vou em agosto, eu vou amanhã, se eles decidirem a data, que dirá em agosto. O que eu tô querendo dizer é que, assim, quando você... Digamos que eu trabalhasse na Pfizer, Sim. Qualquer outra empresa dessa. A Pfizer talvez impeça os seus funcionários de irem nos eventos. Talvez, com certeza. Com a preocupação de RH, com a preocupação jurídica, com uma preocupação de propósito. Agora, um representante de vendas que representa 3 empresas na área agro, digamos assim, ele vai. Entendeu? Porque ele não tem uma pressão em cima dele relacionada a isso. Lógico que a gente tem questões e questões. Pode ser que ele seja um grupo de risco e ele não vai querer ir. Mas aí cada uma situação. É lógico que a gente vai viver uma crise de segurança, né, das pessoas. E eu acho que aí sim a gente tem que trabalhar cada vez mais com esse processo. Hoje eu recebi um formato de protocolo do pessoal da feira na Espanha. Eu vi. E aí eles fizeram tudo com desenho animado. Então, super no desenho animado. O que eu achei interessante, que as pessoas, quando comentaram o vídeo para mim, elas falaram assim, nossa, que animado, que fluido. Porque nem pareceu que era aquela coisa, né? E lave a mão, e nós vamos colocar isso, e vamos colocar aquilo. E a distância aqui, Y, e vai para onde, temperatura e etc. É que nem aquela coisa do cinema, cara. Né? A luz de emergência aqui, a saída é lá. Aquilo é chato, mas aquilo é importante. Né? Do mesmo jeito quando o avião bateu lá nas Torres Gêmeas. Todo mundo falava, não, ninguém mais viaja de avião, ninguém mais viaja para os Estados Unidos. Lembre, tira cinto, tira relógio, tira sapato, tira a figurinha, tira o brinco.
Depois Sim. aquilo foi afrouxando de uma certa maneira, mas volta e meia aquilo volta. Vai ser a mesma coisa que os protocolos, quer dizer, eu acho que nunca mais na vida a gente vai voltar das compras sem lavar a mão, sem lavar a sacolinha. Perfeito. Isso até que é muito produtivo. Eu acho que isso já não está era uma entrando novidade, na nossa né? rotina. Já está entrando na nossa rotina, a gente vai ter que colocar mais itens no nosso checklist de evento, vai ter que ter totem de álcool gel, vai ter que ter mais staff de limpeza, e mais foi até fiscal. importante você comentar isso, porque, assim, já passando então de virtuais e híbridos para presenciais, eu acho que ficou, de tudo que a gente comentou, eu acho que fica muito claro, eu defendo a mesma coisa que você. Eu considero o evento virtual e no formato digital, né, seja ele híbrido ou online, 100% online, ele é uma necessidade atual. É claro que amanhã depois ele pode vir a ser uma opção de acordo com o propósito daquele evento, como você colocou muito bem, de acordo com a categoria, porque precisa fazer sentido para o objetivo que o evento quer alcançar. Ele pode ser uma realidade complementar e uma opção no futuro, mas é o que nós temos no momento. E enquanto opção, para não deixar de trabalhar, não cancelar completamente eventos, não dar descontinuidade às edições, isso tem ocorrido muito no caso dos eventos científicos, sabe? Só para você não perder a continuidade, não deixar de dar uma satisfação à comunidade, você ter a opção do evento no ambiente digital. E a gente vê, inclusive, maravilhas, como aconteceu com cardiologia. O Paulo Vieira, não sei se você ouviu o case dele, que botou 80 mil pagantes, e não é um ticket qualquer, né? Um ticket relativamente alto, 35 membros, pessoas de 35 países diferentes, permitiu até que ele fizesse ação social e transmitisse para 4 presídios. Então, existem essas ilhas de excelência dentro do online e do híbrido, mas o que a gente precisa começar a ter uma atenção é essa retomada e, como você colocou, a incorporação de práticas, atos na nossa rotina e, obviamente, no checklist e na planilha, diga-se de passagem, do evento. Né? Porque, amiga, eu fui cotar álcool gel, totem nem assim, álcool gel, totem de água e sabão, né, aqueles totens de lavabo. Cheguei a fazer uma cotação de cabine também, apesar de que elas são mais complicadas, né? Existe uma série de sim, não e talvez, e outras questões como sinalização, né? Para melhorar na sinalização, na comunicação visual, algumas outras coisas. Não deu uma pequena bagatela a mais de quase 20 mil reais. Então, mas na planilha. Mas aí eu vou usar uma frase que meu velho pai usava, né? Quer dizer, a necessidade obriga o artista, né? É óbvio que álcool gel é o novo ouro, né? Totem de álcool gel é o novo ouro, porque usa na farmácia, no supermercado, no evento, no drive-in, tudo quanto é lugar. Então, o que eu fico muito chateada, porque como tudo já está muito difícil, além, eu acho que tem que cobrar o justo, né? Não cobrar o a mais, superfaturar em cima de uma necessidade, né? Tipo, máscara mais cara. Local de descarte de máscara. Daí você é obrigado a ter a máscara, porque como, em tese, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem sequer conhecimento de que ela deveria fazer o uso da máscara por até 3 horas, e considerando que se você vai abrir o evento, você vai ficar mais de tempo do que isso, então se ele não estiver levado uma segunda máscara, a responsabilidade é sua, não só de ter o local de descarte correto, porque as pessoas hoje jogam a máscara no lixo qualquer, mas de você prover a segunda máscara. Enfim, essas coisas que vai... mas olha que opção boa aí, né? O fato de uma pessoa ter que ter mais de uma máscara... Vamos botar marca! Botar patrocínio, né? Quem vai ter... Vamos botar o patrocínio da marca. Tá assim rolando, como... amiga. Eu tenho 1º e 2 de dezembro que até as máscaras estão indo com logo de... se realmente acontecer assim, com o logo do Master. Enfim.
Se você não patrocina o almoço, você vai patrocinar o iFood Voucher, entendeu? É isso que a gente tem que estar pensando. Exatamente. E dentro dessa perspectiva, Líbia, o que você já tem visto de coisas interessantes em relação à retomada? Eventos que já estão acontecendo e que a gente tem visto colocar em prática esses protocolos e ocorrer tudo muito bem, obrigada. Olha, eu acho que, assim, dos que todo mundo já está sabendo, né, dos formatos online e tudo mais, mas acho que a gente tem desde lançamento de produto na plataforma, por exemplo, de game, do Twitch, acho que a gente teve, né, lógico, se o perfil de público teu tá lá dentro, né, então aconteceu. Eu fico imaginando, né, congresso médico sempre é uma coisa um pouco mais, digamos, clássica, né, e as pessoas entraram aí nesse formato 100% online. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo está acontecendo no Allianz Parque, lá tem Cine Drive-In, mas pela primeira vez no mundo está acontecendo um TED Drive-In. Quer dizer, então tem gente dando palestra, ou na sua casa, ou lá no palco mesmo, e você está assistindo dentro do carro, com até 4 pessoas dentro do carro, que isso é possível no Drive-In. E nenhum lugar no mundo fez o TED no formato Drive-In. Então, até nisso a gente é mais inovador, né? Mas tem coisas também. Eu sei que aconteceu, por exemplo, uma maratona em Portugal, né? Mas foi numa cidade que poderia acontecer e eles fizeram o formato de largada, que nem a gente faz por pelotões, mas com marcas no local, e eles calcularam melhor a distância entre um pelotão e outro pelotão, e eles realizaram lá a corrida. O próprio futebol que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, agora vai começar a acontecer em São Paulo, eu sei de outros estados. Se a gente parar para pensar, jogo de futebol, eu acho mais perigoso para o jogador do que para a torcida. Com certeza. Porque a torcida, num estádio, por exemplo, que cabe 40 mil pessoas, se você colocar 10 mil pessoas, eu consigo colocar 10 mil pessoas com distância de 4 metros entre uma, sendo que é necessário 1,5 m, 2 né? O grande lance, no caso em específico de esporte, que não é que nem um congresso que eu fico sentado na minha cadeirinha. Acontece que quando é gol do meu time, eu pulo e vou lá, corro para abraçar o outro. Esse é o problema. Essa é a grande expectativa, e não há quantidade de fiscal para impedir essas pessoas. Se as pessoas tivessem um bom senso, a vida ficava um pouco mais tranquila. Mas se a gente for pensar, né, por isso que eu acho que se a gente for comparar, e eu não tenho nada contra e nem estou atacando, eu acho até que o pessoal de shopping se articulou de uma forma bastante interessante, mas shopping é fechado, né? Exatamente. O risco é muito maior, em tese, do que determinados tipos de eventos. E se você for analisar pavilhão de feira, os pavilhões de feiras não são pé direito baixos, os pé direitos são altos, né? E eu consigo sinalizar volume de pessoas entrando, inclusive demarcando. Olha, tá bom, você se inscreveu na feira aqui, então o seu horário é das 2 às 4, e você tem que passar na catraca, entendeu? Ou você faz a via do que o cara tem que passar e apita algum negocinho no... Sim, nos protocolos a gente tem aí a história das ruas, né, mais largas, eu digo as ruas nas feiras em vez dos 2,20 metros que a gente geralmente tem, a gente tem ruas mais largas e de via única. Não sei se você viu, eu acho que foi lá no grupo, eu li hoje sobre a Semana de Noivas Europeia. Isso, na Alemanha, vai rolar a feira, aí vai ser híbrida, né? Vai ter parte presencial e parte online. Não, feira de noivas, né? Essa de noivas foi na semana passada, com 230 marcas, 2.000 participantes, e só teve um público 28% menor do que a edição do ano passado.
Obviamente que uma série de protocolos estabelecidos, né, e cumpridos, aqueles todos que a gente já sabe, de máscara, de distanciamento, em relação à praça de alimentação. O único estande, curiosamente, que era permitido e tinha um fiscal da vigilância sanitária, eu li uma resenha, era um de degustação de vinhos e espumantes, onde as pessoas podiam tirar a máscara para poder fazer a degustação, mas assim, aconteceu, né, nas condições exigidas e, obviamente, movimentou a economia, 2.000 participantes, incluindo visitantes internacionais, tá? Então, eu acho isso um resultado muito bom e, de alguma forma, uma sinalização de que nós estamos prontos, como nós temos divulgados aí, para poder voltar. Meu bem, me fala uma coisa, me diz em uma palavra, para a gente finalizar, a gente chegar no pós aqui. Me fala em uma palavra, como é que você define esse novo mundo ou a retomada, como você prefere? Eu estava... Ainda ontem, né, eu li aqueles textos do Nizam Guanais, né, ele voltou a se animar e se inspirar e deixou de chorar em posição fetal. Mas eu acho que ele fala um negócio interessante, ele falou assim, não tem novo normal, tem um normal diferente, né? E eu acho que já para subverter isso tudo, eu acho que assim, acho que a gente vai viver um momento anormal mesmo. E não quer dizer que seja normal, não dá para ser feliz, entendeu? E aí acho que o sentido metafórico do anormal é o fato de que esquece um pouco aquilo do jeito que você fazia, mas aproveita todo, né, esse bagagem, esse conhecimento e vai em frente, cara. Senão a gente vai ficar sempre nessa cena. Tempo bom era aquele meu, já foi, cara. É bem aquela história. Ontem já foi, hoje já tá acabando e amanhã já tá vindo. Eu acho que então, é um pouco isso. Então a sua palavra é anormal. Eu acho que a minha palavra é anormal, é desafiante, é possível, mas é diferente. Mas o que eu acho, eu já falei isso numa outra entrevista que eu dei, e até me emocionei quando falei, foi que é o seguinte, se é alguém que pode segurar essa onda maluca que a gente está vivendo, é o profissional de eventos, Sinara, porque se a gente faz camarote para 10.000 pessoas, o gerador acaba, a gente faz uma Olimpíada, a gente faz uma Copa do Mundo, a gente faz congresso para 30.000 pessoas, não vai ser uma gripona que vai baquear a gente, entendeu? É que a gente está 4 meses confinados, não é bolinho para ninguém, entendeu? Então, não dá para raciocinar em eu acho que esse Covid indo embora, né, ficando mais distante da nossa vida, dos nossos parentes, dos nossos filhos, e a gente só vivendo a crise, porque acho que desde que eu nasci eu escuto que a gente está em crise, então agora não vai ser diferente. Só que eu acho que agora é diferente, eu não sei se é bom ou ruim, mas eu acho que é bom sim, é que é o seguinte, não é o Brasil que está em crise, é o Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha, Portugal, senão os caras não estavam passando prato em todo mundo, entendeu? Então eu acho que agora passou um pouco essa onda de, o país rico, tá todo mundo lascado, entendeu? E eu acho que se tem um profissional que consegue se mimetizar e se adaptar, é o profissional de eventos, só precisa deixar que eles trabalhem, só isso. Perfeito. Eu acho que você foi agora... acalentou o coração de todo mundo. Eu ia até te perguntar que conselho você dava, mas você já deu. A gente é porreta, né? Não, a gente aguenta tudo, pô. Líbia, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Você Imagina. É uma querida, sabe disso. Muito bom papear. Papo de comadre, como você disse, mas esse foi o nosso episódio número 2 do Meetingcast. E aí, para os meus ouvintes, eu vou dizer a eles que eles deixem a opinião desse episódio deles. Se tiver sugestões de assuntos e de outros convidados, é muito importante e é muito bem-vindo. Então eu peço que vocês mandem através das redes sociais da Tática, no Instagram e no LinkedIn, e esteja conosco na próxima terça para falarmos sobre eventos estratégicos, o que torna um evento estratégico e como se tornar um estrategista de eventos.
Um beijo e eu vejo vocês até lá. Um beijo, minha querida. Um beijo, muito axé aí pra vocês. Me sigam no Dica Events. Tchau, fui! Um beijo, gente. Fui também.